Meu nome é Jailton, vou falar sobre o software de inteligência Gerdau, turma Engenharia Civil, matéria Linguagem de Programação. Software de inteligência Gerdau foi elaborado atendendo a NBR 6118 do ano de 2003. Este programa foi elaborado para servir como auxiliar importante no cálculo, ornamentação e produção de lajes trencilhadas, maciças ou com elementos de enchimentos leves, executadas com a inteligência Gerdau. Sua arquitetura foi pensada de forma a seguir a mesma sequência do trabalhos que os profissionais envolvidos com a laje trencilhada adotam até hoje. Para auxiliar no gerenciamento de empresas produtora das lajes trencilhadas, o programa também é capaz de fornecer relatórios com os orçamentos emitidos e contratados entre qualquer duas datas selecionadas, bem como os quantitativos de insumos consumidos em qualquer período escolhido pelo usuário. Configurações gerais. Aqui estão definidos os valores como FCK, resistências características do concreto à compressão, comprimento, largura da vigota, que pode ser imposta digitando-se um valor, por exemplo, 12,5 cm, espaço livre entre as barras e o número do qual o comprimento da vigota é múltiplo, que em geral é de 1, 5 ou 10 cm. Sempre que o valor escolhido apresenta alguma peculiaridade em relação ao recomendado pela NBR 6118, o programa avisará para o usuário que possa optar sabendo das consequências de suas escolhas. Penetração no apoio. O STG não calcula e nem verifica os critérios de penetração no apoio. A fixação desses critérios é de exclusiva competência do usuário, e os valores devem ser definidos com base na experiência acumulada por ele. Os valores sugeridos como déficit representam a média dos valores adotados pelo lajeiro em nosso país. Cálculo das flechas. É uma das etapas mais complexas do projeto de lajes com vigota trencilhada, pois são feitas 3 verificações distintas. Uma com a flecha sobre a carga quase permanente, outra sobre a carga acidental e outra após a colocação de alvenaria, caso ela exista. Para que essas verificações sejam feitas, é necessário saber os seguintes valores: o fator da redução da carga acidental, para que o cálculo da flecha total de prazo seja considerado efeito de fluência. Idade da colocação do revestimento. O prazo de colocação do revestimento corresponde à data em que a carga devida dos revestimentos, reboco, contrapisos e piso começará a atuar. Seleção das bitolas. O programa exige que seja feita escolha pelo menos uma bitola em aço CA60 e uma bitola em GG50. Recomenda-se não trabalhar simultaneamente as bitolas 8.0 em CA60 e 8.0 em GG50, pois o programa neste caso escolherá sempre a bitola 8.0 CA60, que sempre será mais eficiente do que aquela GG50. Meu nome é Washington, vou falar sobre cálculo de escoramento. Basicamente, o usuário precisa informar ao programa a resistência do concreto das vigotas, as cargas a considerar e o limite de formação que ele considera admissíveis. Definições das nervuras transversais. O usuário deve definir a largura das nervuras transversais e suas respectivas armaduras, como função da altura total da laje
que está sendo calculada. A tela acima de configuração das nervuras transversais serve para auxiliar na definição, apontando os valores de larguras e armaduras das nervuras transversais por faixas de altura total da laje. Cálculo de lajes. Laje. Cria-se a obra e clicando em OK. Pode-se iniciar o cálculo propriamente dito. Os únicos dados necessários para a criação de uma obra são o nome da obra, marcado com asterisco vermelho. O método de trabalho, todos os demais podem ser definidos e desejados quando a da elaboração do orçamento. Clicando-se em maciço, pode-se definir a laje inicial como maciça, formada por vigotas justapostas. Qualquer dado de blocos pode ser alterado diretamente à tela, escolhendo-se ou digitando-se o valor diretamente no campo correspondente. Bom, meu nome é Everton, eu vou continuar falando sobre o cálculo das lajes, porque agora é onde é feito todo o cálculo das lajes, porque nessa laje, nessa interface do programa, você pode aqui nomear as lajes, e nessa aqui você pode inserir a largura. Nesse vão livre é que você vai colocar a parte que vai ficar neste vão. Pronto. Todo o cálculo será feito unicamente nesta tela. Os campos indicados pela elipse vermelha aqui no lado esquerdo informam os dados da laje, tais como nome, dimensão e engastamento, se existirem. Já do lado direito, as cargas atuantes, que mostram todo o peso que é feito sobre a laje. O programa já automaticamente já calcula uma laje para suportar seu próprio peso. Agora basta ao usuário alterar os dados para que ela suporte, por exemplo, um primeiro andar, um segundo andar, vai depender do usuário, da obra que ele quer. A seguir, preenchendo diretamente nos campos os dados da laje L01, que é simplesmente apoiada, apresenta 2,5 de vão. Aqui em vão livre substituiria por 2,65 e na largura por 5,15 e suportando um carregamento de revestimento de 100 kg de força por metro quadrado, que é a mesma coisa de 1 kN por metro quadrado. Fica-se nessa situação com a seguinte informação. Ela vai calcular o seu próprio revestimento, o revestimento que é normalmente inserido, o peso próprio e também o acidental, que é o seu próprio peso. Ele identifica que aqui você, depois de inserido todas as cargas, você aperta em calcular cargas. Aí ele vai mostrar a interface do resultado. Esta primeira fase de interface do resultado, ela está referente a se tivesse clicado em maciço. Mas como não foi essa a opção que escolhemos a opção de escolher os materiais, onde é que fala sobre o EPS, que é o material escolhido, fala todas as características sobre eles. A altura, a aba vertical, a largura, o comprimento, a aba horizontal. Todas as informações e resultados estão nessa interface. Onde tem o peso também, que ela é feita para suportar. O vão livre, que foi escolhido nesse caso. O nome, para facilitar. E a largura. Bom, esse programa nós escolhemos porque, assim como a linguagem de programação é feita para facilitar a vida do trabalhador, escolhemos este para calcular as lajes
sem precisar fazer na caneta e no papel, que ia demorar muito mais. Porque com a utilização do programa, o meio se torna mais confiável e mais facilitado, porque qualquer um que tenha algumas informações, é só digitar as informações e com eles vamos conseguir fazer o cálculo da nossa laje. Que isso ajuda muito na engenharia civil e é um programa baseado na linguagem de programação. Obrigado.